Vamos ver aqui qual é a pergunta. A pergunta é essa: o que é a vontade permissiva de Deus? Né? O que é que se chama de vontade permissiva? Então vamos analisar aqui alguns itens. O primeiro diz assim: estritamente, olhando de uma forma didática para a gente compreender bem este assunto e termos uma resposta apropriada e fácil de se compreender, há três tipos de vontades de Deus. Três tipos de vontades de Deus. Três. Né? E cada um destes tipos tem uma condição diferente. E que assim fica muito fácil compreender os três tipos e até nos identificar em qual deles estamos e em qual deles temos ficado muitas vezes. Então, temos que ter em mente a soberania do Senhor. Ele é totalmente dono da situação. Ele é o poderoso Criador de tudo e todos. Três atributos dele justificam esses três tipos de vontade. Ele é totalmente amor. Entendeu? Deus não tem amor. Entendeu? Ele é amor. Deus, ele é totalmente justiça. Ele não tem justiça. Ele é a justiça. E ele é totalmente santo. Ele não tem santidade. Ele é a própria santidade. Percebeu? Então Deus é assim. Por causa destes atributos em conjunto, acontecem os três tipos de vontade do Senhor, sem abalar em nada a sua soberania total. Ok? Então já temos esses itens que devem ser considerados. A vontade original do Senhor é a que primeiro moveu ele a querer criar o ser humano. Esta vontade original era a de criar e manter o ser humano como Jesus foi, com aquele caráter e disposição, com aquele espírito e atuação, como primeiro foi Adão e Eva antes do pecado. Mas para isto, teria que criar o ser humano como um robô. Ele tinha uma vontade original, que o homem fosse perfeito sempre. Essa é a vontade original do Senhor Deus. Mas para isso, não tinha que criar o homem à sua imagem e semelhança. Ele teria que criar um robô. Então ele seria perfeito sempre. Tá? Alguém controlável, pessoas totalmente dependentes. Mas não era assim que ele desejava o ser humano. Queria um ser livre, independente, uma pessoa com vontades próprias. Por isso haveria de criar Adão e sua descendência à sua imagem e semelhança. Tá? Então aí vimos o primeiro, a vontade original do Senhor. Agora, a vontade adaptada do Senhor. A vontade adaptada do Senhor. Esta vontade não seria só a dele, mas o resultado desse amor dele antes, com a do ser humano. Duas cabeças pensando, duas querendo, duas vontades diferentes. A vontade de Deus passou a ser a adaptada, amando o ser humano, respeitando a pessoa do ser humano, não poderia ser diferente. É assim também com a gente. Abrimos mão de nossa vontade pessoal para misturarmos com as vontades da pessoa que nós amamos. Então, quando eu amo alguém, eu não imponho a ela a minha vontade.
Eu respeito a vontade dela, então eu misturo a vontade dela com a minha vontade. Deus, a mesma coisa. Ele criou o ser humano. E ele gostaria que o ser humano fosse perfeito, fosse do jeito que ele queria. Essa é a vontade original. Mas como ele criou o ser humano à sua imagem e semelhança, ele sabia que o ser humano não ia pensar exatamente como ele, parecido, mas não igual. Então, ele teve que fazer uma adaptação, porque ele ama o ser humano. Então, ele respeita o ser humano. Então, a vontade do ser humano é respeitada. Então, pega a vontade do ser humano e mistura com a vontade dele. Aí temos uma vontade adaptada. Deus não tem problema nenhum com a vontade adaptada, porque ele ama. E quem ama não tem problema com a vontade adaptada. Entendeu? 5. Essa vontade adaptada ainda atenderia à justiça divina e à santidade do Senhor. Não poderia ser diferente, já que todo ser humano foi criado à imagem e semelhança dele. Mas veio o pecado, que o Criador sabia antecipadamente que aconteceria. O resultado daquele pecado baixou o nível dessa imagem e semelhança e o ser humano chegou perto da irracionalidade dos animais. E com isto, os instintos passaram a ser dominadores na busca de sobrevivência e da proliferação da espécie, com um agravante poderoso em relação aos demais animais. A violência não somente instintiva, mas principalmente estratégica. Então, como a imagem e semelhança foi afetado pelo pecado, então essa imagem e semelhança que tinha em todo ser humano desceu de nível. Ficou perto do instinto animal, mas ficou próximo, né? Então, o instinto animal começou a ter mais força. O que é as duas grandes vontades do instinto animal? É a do prazer e a da sobrevivência, né? Tudo que ajudasse na sua sobrevivência. Então, o ser humano se submeteu a isso. Então, por causa disso, o homem se tornou, então, violento. O ser humano se tornou violento, né? Agora, qual é a diferença da violência do animal irracional e do animal racional com imagem e semelhança um pouquinho superior? Os dois são violentos, né? Os dois buscam com essa violência o prazer e a sobrevivência. Os dois. Só que tem um problema. É que o animal irracional, ele faz isso instintivamente, somente. E o ser humano não. Ele faz de uma maneira estratégica, pensada. Então a violência é pior. É mais maldosa. Entendeu? É mais animal, é mais irracional do que a violência do animal em si. Tá bom? 6. Com essa queda do ser humano, com o domínio desse primeiro pecado, chamado de original, pecado original de Adão, né, sobre as pessoas, e com grande amor de Deus, respeitando o livre-arbítrio de cada um, ou de cada uma pessoa, Deus passou a permitir esse tal domínio pecaminoso. Passou a permitir a influência dele sobre as pessoas, os feitos dessas pessoas sobre o tal domínio e as consequências maléficas disso tudo acontecendo. Se ele ama todo ser humano, por que permite tanto mal acontecendo contra estes amados dele? Esses resultados ruins não são a vontade original de Deus. Não são também a vontade adaptada dele, mas são a vontade permissiva dele.
cadê? A vontade permissiva dele, justamente porque ama todas as pessoas, respeita todas as pessoas, respeita o que escolhem, o que fazem, e o resultado disso mesmo quando fere a própria pessoa ou outras pessoas, as quais ele ama muito. Ele respeita, ele ama. Então, ele tem essa permissão, essa vontade permissiva, mesmo sendo prejudicial. Quando mencionamos sobre vontade permissiva dele, não tratamos de uma opção dele, mas de uma maneira de nos amar que inclui respeitar cada pessoa e, ao mesmo tempo, capacitar de muitas formas para que sejam resilientes, resistentes contra si mesmas e suas decisões maléficas. O Senhor capacita o ser humano a ser até vitorioso e evolutivo, desenvolvido diante das catástrofes que provoca ou que sofre em sua existência. Tá bom? Então, ele não somente permite, mas ele nos dá a condição, a capacidade de sobrevivermos às nossas maldades e às maldades dos outros. Ele nos dá a capacidade até de vencermos, a capacidade até de nos desenvolver a partir dessas maldades que nós praticamos e que outras pessoas praticam. Entendeu? Então não é, não, Deus permite e cruza os braços, não. Ele permite, mas ele nos capacita a sermos, não é, abençoados até nessas situações. 9. Quando falamos em vontade permissiva de Deus, não estamos dizendo, é a mesma coisa? Não. Quando falamos da vontade de Deus, dessa vontade permissiva de Deus, não estamos dizendo do Senhor cruzar os braços e lamentar nossas desobediências às suas vontades adaptadas, mas de uma situação que Deus se faz presente ao lado das vítimas, inclusive do responsável pelo desastre, como um pai com muitas crianças desobedientes e que dá couraças para que se protejam contra si mesmas. E ainda está com cada uma sofrendo e ajudando ante as mazelas de suas desobediências. Então ele não esquece a gente, ele está com a gente, nos dá maneiras de sobrevivermos, né, às maldades da gente contra a gente e da gente contra os outros e dos outros contra a gente, tá? Ele nos dá essas capacidades e ainda assim está do nosso lado, nos apoiando, nos abençoando, nos confortando, porque ele ama. Quando dizemos que Deus ama a cada pessoa sem exceção, com igualdade e equidade, estamos afirmando que tem o mesmo carinho com todos, obedientes, ajudados pelo Espírito, e desobedientes, sem nenhuma acepção de pessoa. Mas tem sempre uma atenção apropriada para todos que não desejam a ajuda do Espírito. E por isso cometem mais desastres com seus pecados e sofrem mais os desastres que provoca ou que outros provocaram, né? E que termina ali alcançando. Então Deus não é um Deus que se afasta, mas é um Deus que se aproxima, que fica perto, não só de quem sofre, mas também daquele que provoca o sofrimento. Ele está aprovando esse que provoca o sofrimento? Não, não está aprovando, mas sabe que aquela pessoa também é vítima, é um sofredor. É por isso que ele está fazendo o outro sofrer. Tá bom? Então essas são respostas, né, para a pergunta: o que é vontade permissiva de Deus? Tá bom?